suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. Muito bom dia, seja louvado nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Mais uma madrugada de quaresma que nós começamos juntos. Conta comigo, está no ar pela Rede Vida, neste tempo tão bonito de reconciliação e de renovação. É a grande graça que nós pedimos a Deus, uma renovação completa. Como é bom a gente se deixar remodelar e reconstruir pelo Espírito Santo de Deus. Começamos esse tempo tão forte, recebendo o sinal das cinzas sobre a nossa cabeça, que nada mais representa do que a nossa fragilidade diante da grandeza da misericórdia de Deus. Por isso, nesse tempo quaresmal, convido você hoje, nesta madrugada, a deixar mais uma vez com que a água viva da unção do Espírito Santo remodele o pó frágil da sua vida, te dando a graça de poder ser reconstruído à imagem e semelhança de Deus. Nessa madrugada tão bonita que começa na presença do Senhor, quero te convidar agora a rezar comigo. Mande para mim o seu pedido, sua intenção, o motivo pelo qual hoje você quer rezar especialmente nessa quaresma. Qual é o propósito de conversão que você colocou diante de Deus? Está pedindo por quais intenções? Mande para nós, porque toda a quaresma é um grande momento para que a gente possa redescobrir o valor da oração, redescobrir o valor da penitência e, mais ainda, redescobrir o valor da caridade, o amor ao próximo. Quanto mais amamos a Deus e mais reconhecemos as nossas falhas, mais estamos prontos para ser uma bênção na vida dos irmãos. Então, qual é o propósito que você está rezando nessa quaresma? Mande para o Padre para que nós possamos rezar juntos, sempre crentes na palavra do Senhor que promete: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Imagine nós todos, ao redor de todo o Brasil, nessa madrugada abençoada no Conta Comigo. Nós somos muitos e temos a certeza de que o Senhor Jesus se faz presente em nosso meio. Vamos agora então começar o nosso programa. Eu reforço a você o nosso canal de comunicação, nosso WhatsApp DDD 11 913 01 1967, ou ainda a nossa central no 0800 545 5900, e também o nosso site juntos.redevida.com.br. Através dessas 3 opções, você pode mandar para mim e partilhar seu pedido, sua intenção, seu propósito de conversão nessa madrugada quaresmal. Toda madrugada com você é muito especial, só que mais ainda nesse tempo de quaresma. Que o nosso Conta Comigo seja também mais uma arma do Espírito Santo para nos ajudar nesse tempo de conversão a buscarmos a santidade e a renovação espiritual. Santidade começa, em primeiro lugar, pela escuta do Senhor. Por isso, vamos agora para o momento principal do programa Conta Comigo. A escuta do Senhor que fala conosco através da sua palavra. É hora da nossa leitura orante do Evangelho. Pegue a sua Bíblia, pegue seu materialzinho de anotação. Você que está fazendo o seu itinerário quaresmal, pegue ele também, talvez escreva aí aquilo que mais te chamar a atenção na palavra de hoje, para que ao longo de todo o dia você possa voltar nesse trecho e refletir naquilo que o Senhor tocou na sua história e no seu coração. Juntos, vamos agora então para a leitura do Santo Evangelho. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. A liturgia da Quaresma nos transporta hoje para o Evangelho segundo São Lucas, o evangelista da misericórdia de Deus, no capítulo 11, versículos de 29 a 32, um trecho que fala sobre conversão. No primeiro Conta Comigo do tempo da Quaresma, eu havia mencionado a oração que abria a missa da quarta-feira de cinzas, dizendo que Deus havia nos concedido, com aquele dia de jejum, a quarta-feira de cinzas, começar o tempo de conversão que é a Quaresma. E hoje a palavra vem nos cobrar novamente isso, nossa disposição interior em abraçar uma verdadeira conversão. Ouçamos o que o Senhor vai nos dizer. Como as multidões acorressem em grande número, Jesus começou a falar: esta geração é uma geração má. Busca um sinal,
mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. De fato, como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará juntamente com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é mais do que Salomão. No dia do juízo, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram pela pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Pois bem, muitas camadas para serem comentadas nesse Evangelho, que fala sobre metanoia. Metanoia é o termo grego usado pelo Senhor Jesus e pelos evangelistas para se referir à conversão. Meta é um prefixo grego que significa transformação, mudança, né? E noia faz referência à mente. A conversão, portanto, a metanoia, é uma mudança que ela vem de dentro para fora. É a transformação do pensamento, a transformação do olhar, dos sentimentos, do falar. É uma mudança completa do modo de ser e de viver. As multidões começam a correr até Jesus, exigindo o quê? Um sinal. Muitas vezes nós também podemos correr ao Senhor exigindo dele sinais que vão aumentar a nossa fé, ou exigindo que o Senhor faça coisas para que nós possamos crer. E a resposta de Jesus é uma só: essa geração é uma geração má. Elas ficam exigindo um sinal, porém nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Por que Jesus responde dessa maneira? E aqui eu quero que você compreenda: o problema não está em pedir sinal, o problema está no coração de quem pede. No Antigo Testamento, muitos sinais foram dados ao povo. A sarça ardente, as 10 pragas do Egito, a nuvem de luz que acompanhava o povo fugindo do Egito rumo à terra prometida, o mar vermelho que se abriu, o maná que caiu, depois as codornizes, enfim. Deus nosso Senhor fez surgir água da pedra no meio do deserto. Muitos sinais acompanhavam prodigiosamente a presença de Deus em meio ao seu povo no Antigo Testamento. O problema não está em pedir um sinal. O problema está na dureza do coração. O Senhor Jesus estava no meio deles, já estava pregando, já estava fazendo milagres e ainda assim pediam mais sinais. O que significava o quê? Que mesmo com os sinais que já estavam acontecendo, se a pessoa tem um coração duro, se a pessoa tem um coração de pedra, pode acontecer o milagre que for, ela não vai acreditar. Certamente você conhece, como eu também conheço, pessoas a quem Deus está dando sinais o tempo inteiro, em muitas ocasiões da vida, e apesar dos sinais, o coração da pessoa permanece fechado. Tem gente que está sozinha, sabe por quê? Porque Deus já deu um monte de recado, a vida já deu um monte de lições, e a pessoa não tem o coração amolecido, o coração convertido para compreender o que Deus quer falar com ela através dos sinais que estão à sua volta. Por isso que Jesus fala, eles querem sinais, mas não adianta. Eles não vão receber sinais, por quê? Porque tem o coração endurecido. Nenhum sinal lhes será dado, a não ser o sinal de Jonas. Jonas foi um profeta do Antigo Testamento, que por ordem de Deus, todo mundo aqui deve certamente lembrar de Jonas, por causa da história da baleia. Deus nosso Senhor queria que Jonas fosse até a cidade de Nínive, que era a cidade mais importante do Império Assírio, para que anunciasse àquela cidade que ou eles se converteriam, ou se não, dentro de 40 dias, seria destruída em punição aos seus pecados. Jonas tenta fugir da vontade de Deus, embarca num navio, no meio da noite o mar começa a ficar revolto, os marinheiros tiram a sorte para ver quem é que estava causando tudo aquilo, a sorte cai sobre Jonas, Jonas foi lançado ao mar, ficou 3 dias no ventre da baleia, até que finalmente foi cuspido por ela e passou a chegar na cidade de Nínive. E aí, chegando em Nínive, Jonas percorreu a cidade durante um dia inteiro caminhando e alertando, ou Nínive se converte, ou dentro de 40 dias será destruída. E o que aconteceu? Os ninivitas, com humildade, acolheram a mensagem de Jonas. Do rei até as crianças, todos se vestiram de saco, cobriram a cabeça de cinzas, e a penitência e o arrependimento, a contrição do coração deles, tocou diretamente ao coração de Deus. E aí vem Jesus dizer, eles ficam pedindo sinais,
Só que o único sinal que será dado a eles é o sinal de Jonas, ou seja, o sinal da conversão. Aqui está quem é maior do que Jonas, o próprio Senhor. E assim como Jonas percorreu Nínive convidando a conversão, a própria presença do Jesus, de nosso Senhor Jesus Cristo, do Senhor Jesus, ela começa a trazer a plenitude do reino de Deus, anunciando: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo de vós. É assim que Jesus começa o anúncio do Evangelho. Logo depois do batismo feito por João Batista no Rio Jordão, o Senhor, cheio da força do Espírito, começa a anunciar o reino falando: convertei-vos. Ele é maior do que Jonas. Jonas passa 3 dias no ventre da baleia, o Senhor passará 3 dias no sepulcro, ressuscitará e com isso abrirá para todos nós uma vida nova, nos abrirá o céu. Ou a gente se converte diante da presença dele e aceita, diante da pregação do seu evangelho, o sinal que nos é oferecido, ou a nossa vida sempre estará fechada para sinais ainda maiores. Milagre não realiza nada na vida de quem não tem fé. Tem gente que fica dizendo: eu preciso ver para crer. Veja, no Antigo Testamento, o coração do faraó, apesar de ver as 10 pragas, se endureceu ainda mais e perseguiu o povo. Quando o povo estava querendo sair do Egito, o faraó com seus carros, cavalos e cavaleiros foram perseguir o povo. Veja, gente, para uma pessoa que não tem fé, Jesus pode estar fazendo maravilhas diante dela. O milagre não vai convencer a pessoa, é o que eu estou falando aqui. Tem gente que Deus está dando sinal a vida inteira e a pessoa não se abre. Tem gente que a mulher já deixou, os filhos já deixaram, ninguém quer estar perto dele, a família inteira virou as costas, a pessoa não percebe. A pessoa não percebe que Deus está falando para ele: olha, meu irmão, ou você muda a cabeça, ou você se converte, ou você muda o seu coração, você vai acabar sozinho. Aí às vezes essa pessoa cai até doente. Quantas vezes? A doença até faz o trabalho dela. Certa vez, quando no dia 13 de outubro de 1917, Nossa Senhora apareceu pela última vez na Cova da Iria, 70 mil pessoas estavam lá. E Lúcia pediu a Nossa Senhora: cure a essas pessoas que estão fazendo pedidos à Senhora. Cure o fulano, cura Beltrana, cura Beltrana. Nossa Senhora respondeu: a uns eu vou curar, a outros não. Por quê? Porque tem gente que a doença vai precisar fazer o trabalho dela. Que a doença vai ser aquele sinal de Jonas para a pessoa se converter. Eu conheço muita gente que precisou de uma enfermidade para mudar o coração, mudar a cabeça, se santificar e ganhar o céu como recompensa. Peçamos hoje ao Senhor, portanto, diante dessa palavra, a graça de que o sinal de Jonas, que na verdade é dado por quem é maior do que Jonas, a presença dele, seja acolhido por nós. Que diante do maior milagre que o Senhor quer fazer na nossa vida, que é a conversão, nós não tenhamos o coração fechado. Nesse dia de Quaresma, eu convido você diante de Deus, diante dessa palavra que é oferecida, a pedir a Deus uma grande graça. Olhos abertos para enxergar os sinais de conversão que o Senhor está dando na nossa vida. Através de situações, através de pessoas, através de acontecimentos, através também da oração e da escuta atenta da voz dele que fala conosco, especialmente nesse tempo favorável, que nós paremos de ficar pedindo sinais ao Senhor e não olhando para os sinais que Ele nos oferece. Mais do que ficar pedindo milagre, mais do que ficar pedindo intervenções do Senhor, saibamos olhar para os acontecimentos que a providência dEle permite, para que esses acontecimentos gerem em nós um alerta de conversão necessária e imprescindível. Olhe para a sua vida. Olhe para as lições que a vida está dando. Olhe para os caminhos que a providência está abrindo ou permitindo que se fechem. O que é que Deus quer com isso? Diante das coisas que nos acontecem, a nossa pergunta nunca é: por que, Senhor? Mas para quê? Abramos os nossos olhos para que, mediante os acontecimentos que nos cercam, nós possamos gerar no nosso coração uma verdadeira conversão. Jesus vai dizer no Evangelho, a rainha do norte se levantará contra a rainha do sul, porque a rainha do norte ela veio até Salomão para poder escutar a sabedoria dele. Nós podemos também, nesse dia, pedir ao Senhor essa grande graça, de que nós tenhamos a humildade de escutar, a humildade de nos dobrarmos, a humildade de reconhecermos as ações da providência dele na nossa vida e de aceitarmos isso. Que nós tenhamos os olhos bem claros, para que ao invés de ficar pedindo um milagre para o Senhor, nós possamos nos abrir ao verdadeiro milagre que possibilita todos os outros, a conversão. Eu creio e me converto,
E a partir da minha fé e da minha conversão, os milagres acontecem. Não é o milagre que gera a fé, mas é a fé que gera o milagre. Porque milagre sem fé não converte o coração de ninguém. Você e eu conhecemos muita gente que, apesar de ver prodígios de Deus, a pessoa tem um coração duro. Apesar de ver a ação de Deus dando recado, a pessoa continua com o coração endurecido. Que Deus nos livre disso. Tem muita gente que hoje está sozinha, porque não acolheu os sinais de conversão. E quanto mais o tempo vai passando, mais vai amargurando o coração. Deus nos livre disso. E que o Senhor nos dê a grande graça de, nessa quaresma, acolhermos o grande sinal que o céu está nos dando. Esse tempo favorável para mudar a nossa vida, mudar a nossa cabeça e mudar o nosso pensamento. Peçamos hoje a Jesus. Fazei o nosso coração, Senhor, semelhante ao vosso. Destruí em nós os vícios velhos do pecado e nos dê a graça de sermos nas tuas mãos, Senhor, como um barro nas mãos do oleiro. Toma a nossa vida, rompa aquilo que é errado e faça de novo. Diga a Jesus hoje: Senhor, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser uma pessoa mais convertida, mais santa e melhor nas tuas mãos. Amém. Obrigado por essa palavra, Senhor. Graças e louvores sejam dadas a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento. E se em meio à tribulação eu me esquecer de ti, ilumina minhas trevas com tua luz. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus. E falando hoje de conversão, muitas vezes durante nossa trajetória de vida nos deparamos com dificuldades e quedas. Às vezes, quando caímos, achamos que tudo acabou, tudo está perdido. Mas a vida cristã não é sobre nunca cair, é sobre sempre se levantar. Deus conhece as nossas dificuldades e não se escandaliza com elas. O que Ele espera é sinceridade, humildade e coragem para recomeçar. Vamos refletir agora sobre isso neste VT. Aprender a errar, reconhecer e levantar é parte essencial da nossa caminhada de conversão e da nossa caminhada em direção a Deus. Acompanhemos. Errar faz parte da nossa condição humana. Não é sinal de fraqueza, mas uma oportunidade concreta de crescer. Quem não reconhece os próprios erros, revela que ainda não se conhece de verdade. Viver tentando controlar tudo, sem espaço para falhas, não é segurança, é ansiedade. O chamado de Deus não é para sermos anjos perfeitos, mas seres humanos conscientes das próprias limitações. Na caminhada da fé, vamos tropeçar, cair e recomeçar. Isso não nos afasta de Deus, pelo contrário, reconhecer os erros, pedir perdão e buscar o acerto é parte essencial do nosso processo de conversão. Perdoar os próprios erros é um gesto de humildade. Perdoar os erros dos outros é sinal de liberdade interior. E quem aprende a lidar com suas fraquezas, transforma a dor em aprendizado e o sofrimento em maturidade. Essa é a sabedoria do Evangelho. Deus não nos pede perfeição, mas um coração sincero e disposto a recomeçar. Santo não é alguém que não cai, mas é um pecador que nunca desistiu de se levantar. O saudoso Papa Francisco, de venerada memória, nos ensinava que Deus não se cansa de perdoar, somos nós que nos cansamos de pedir perdão. Ter o Senhor na nossa vida não nos isenta da queda, mas nos dá a certeza de que após cada queda, sempre teremos os braços dele completamente abertos e prontos para nos ajudar a nos levantarmos. Uma coisa que marca muito esse tempo da Quaresma é o piedoso exercício da Via Sacra, e eu particularmente guardo todas as sextas-feiras desse tempo santo para rezar a Via Sacra com o povo e assim poder lucrar o dom da indulgência plenária que a Igreja nos oferece como uma riqueza. E 3 estações da Via Sacra meditam as 3 quedas do Senhor Jesus a caminho do Calvário. Nas 3 quedas, sob o peso da cruz,
Nosso Senhor Jesus Cristo se levantou e caiu, levantando-se, justamente para que na Via Sacra, meditando esses fatos, nós aprendamos uma coisa, que ainda que o peso da vida e dos pecados nos faça cair por terra, o nosso lugar não é prostrados no chão, mas com Cristo, por Cristo e em Cristo, nós sempre encontramos oportunidade para recomeçar e para nos levantar. São João Maria Vianney dizia que o demônio sabe o nosso nome, mas nos chama pelos nossos pecados. Já o Senhor sabe os nossos pecados, mas nos chama pelo nome. Não é o pecado que nos define. Até porque, apesar de termos sido formados pelo pó da terra, do pó da terra, um dia nós fomos encharcados com a água do Espírito Santo no dia do nosso batismo e nos tornamos imagem e semelhança de Deus ao reproduzirmos no nosso rosto as feições do próprio Filho de Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós não somos criados para ficar prostrados, nós não somos criados para o pecado. Nossa identidade é de sermos filhos de Deus. O batismo também nos faz filhos e membros da igreja e nos marca com o selo de herdeiros do céu. Aprendamos, portanto, a não desanimarmos diante das nossas próprias quedas. Falando nesse ponto, não tem como a gente não se lembrar de Santa Teresinha do Menino Jesus. A infância espiritual, que é a doutrina que fez com que Santa Teresinha fosse declarada doutora da igreja, ensina um dos seus pontos que nós não devemos desanimar diante das nossas próprias quedas, assim como as crianças quando são pequenininhas e estão aprendendo a andar ou estão brincando, caem, ralam o joelho, ralam o cotovelo, se machucam, podem até chorar na hora, mas depois logo se esquecem, o ferimento para de ferir, a mãe ou o pai corre, aplica um band-aid, aplica um medicamento e a criança se esquece e está brincando de novo. Assim também, dizia Santa Teresinha na História de uma Alma, nós devemos ser para com Deus. Diante das nossas próprias quedas, segurar nos braços do Senhor, nos levantarmos, não desanimarmos e recomeçarmos a nossa luta. Toda a nossa vida é uma grande luta. E até que a gente termine a nossa caminhada aqui nessa terra, essa batalha vai continuar. A partir do instante que a gente sai da pia batismal, nós estamos no deserto da vida e aqui estamos sendo provados. A Quaresma, nos seus 40 dias de deserto e de recolhimento em direção à Páscoa do Senhor, representa também a nossa própria vida. Assim como lá no livro do Êxodo, o povo passou pelas águas do Mar Vermelho e, mediante a provação no deserto, foi preparado para entrar na Terra Prometida, também você e eu, passando pelas águas do batismo, estamos aqui no deserto dessa vida sendo provados para caminhar em direção à Terra Prometida, que é o céu. Lá é o nosso destino. Enquanto vida a gente tiver, a tentação vai fazer parte. As quedas vão fazer parte, não que elas sejam algo costumeiro, nós não fomos criados para isso, mas diante das nossas próprias quedas, olhando para os braços do Senhor Jesus, que sempre nos acolhem, não desanimemos. Tem gente que diante das próprias quedas e da enormidade dos próprios pecados, acaba se chafurdando e ficando ali mesmo. É como aquele filho pródigo. O filho pródigo, quando percebeu que estava comendo lavagem de porcos fora da casa do seu pai, ele não quis ficar ali comendo lavagem. Ele quis voltar para a casa do pai. Todo pecador que reconhece em si as suas falhas, mas também reconhece a grandeza do amor e da misericórdia de Deus, também pode se levantar e, aprendendo com as suas quedas, recomeçar. E é isso que eu quero que você aprenda. Nesse tempo de Quaresma em que nós estamos lutando pela nossa conversão e pela nossa mudança de vida, nós não podemos desanimar. Como o padre dizia, santo não é alguém que nunca cai, mas santo na realidade é um pecador que não tem vergonha de se levantar e de recomeçar. Em cada confissão, que é o nosso grande encontro para recomeçar a nossa vida e a nossa luta pela santidade, no centro da confissão, entenda isso, não está uma lista de pecados, mas sempre a infinita misericórdia de Deus, cujo principal intuito na confissão não é colocar o dedo nas feridas de ninguém, mas como um pai amoroso, ele se rebaixa até o local onde nós caímos, ele nos abraça, ele nos levanta, ele nos perdoa e no seu infinito amor que nos liberta, nos dá a graça de poder recomeçar. Dizia São João Paulo II que a confissão é o único tribunal da terra, onde nós entramos réus, nós nos acusamos culpados e saímos dali prontamente absolvidos. Convido você, portanto,
diante do reconhecimento das próprias faltas, que aliás é um ato de humildade, diante do reconhecimento das suas próprias faltas, a buscar nessa quaresma uma verdadeira e boa confissão. Ali é o principal local onde nós experimentamos essa graça de recomeçar, a misericórdia de Deus que nos levanta. Levante-se nessa quaresma. Ah, padre, mas eu quebrei minha penitência. Fiz um propósito, não aguentei 2 semanas, não aguentei 1 semana, já quebrei a penitência. E agora? Recomeça. Não se dê por vencido. Eu volto a dizer, não é porque você perdeu a batalha que você perdeu a guerra inteira. A guerra vai até o fim da vida. Nós estamos no deserto, caminhando em direção à terra prometida. Enquanto estamos nesse deserto, é provação. São João Bosco dizia, na sua caminhada de serviço a Cristo, se você nunca bateu de frente com o diabo, talvez é porque vocês dois estão caminhando na mesma direção. Tentação, provação, sempre fazer parte da nossa história. E quanto mais nós estamos agradando a Deus, mais as tentações para a gente cair vão aumentar. Todavia, lembremos disso, todas as vezes que cairmos por nossa fraqueza, o Senhor sempre estará prontamente disposto para estender a mão, para nos ajudar e para nos reerguer. Eu termino lembrando a vocês aquilo que aconteceu na vida dos santos. No livro do Apocalipse de São João, o apóstolo João tem uma visão da Jerusalém do alto, em que ele vê ao redor do altar do Cordeiro uma multidão enorme de eleitos que trajavam vestes brancas. E ele mesmo questiona, quem são estes? E ele é respondido, estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro, são os santos de Deus. Essa veste que foi lavada e alvejada no sangue do Cordeiro é a veste do nosso batismo. Eu recebi, você recebeu uma veste branca na alma, a veste dos eleitos de Deus. Somos marcados para o céu, somos convidados para as núpcias do Cordeiro. Acontece que ao longo da vida, quando a gente cai e a gente peca, essa veste do batismo é suja, é nodoada, né? é maculada. Qual é o melhor alvejante? Que lava essa veste e devolve a essa veste a alvura, a brancura batismal. É o sangue de Jesus, especialmente na confissão. Os santos e santas de Deus foram pessoas que passaram por essa vida repletos de desafios, mas se caíram, se erraram, se sujaram, lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Santo Agostinho foi um homem que depositava a sua felicidade na carreira, nos relacionamentos, ele era mulherengo, teve filhos, nas aventuras dele. Santo Agostinho depositava a sua felicidade na posição social que ele ocupava e depois de um grande e lindo processo de conversão se tornou essa pessoa que hoje nós conhecemos. Por que não falar de São Francisco de Assis? Nós estamos no ano franciscano. Você quer uma história mais linda de conversão que a história do glorioso São Francisco? O processo todo que Deus fez na vida de São Francisco, levantando São Francisco e dando a ele a graça de se tornar uma pessoa tão iluminada pela igreja. Santo Inácio de Loyola, São Francisco Xavier, Santa Margarida de Cortona, que era amante de homem casado. O pecado não é desculpa para a gente ficar lá chafurdado. O que é desculpa para a gente ficar chafurdado é a nossa falta de humildade. Tenha humildade de bater no peito, pedir a misericórdia de Deus, se levantar e recomeçar. Que essa quaresma seja para mim e para você tempo de recomeço. Joguemo-nos nos braços de Jesus e Ele nos levantará e nos dará a graça de recomeçar. Amém. Você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai. E chegamos a um momento muito especial, o momento do benfeitor. Peço a você então mais uma vez, tem alguma oração, tem alguma intenção, tem algum pedido, algum testemunho de conversão? Hoje eu falei muito de queda, de recomeço, de confissão. Se você tem um testemunho bonito com isso, mande para nós a sua história, mande para nós a graça que você recebeu. Eu reforço a você os nossos contatos, o DDD 11 913 01 1967, também a nossa central 0800 545 5900 ou ainda
o nosso site. Você é chamado a tornar-se um benfeitor da Rede Vida. Entre em contato conosco e faça o seu cadastro. Tornando-se um benfeitor da Rede Vida, através do programa Conta Comigo, você receberá mensalmente na sua casa a nossa cartinha mensal, que vem com seus dados de maneira personalizada, sempre com uma mensagem muito bonita referente ao mês corrente, aqui da Nossa Senhora de Lourdes ainda. Vem também uma mensagem linda de Dom Fernando Figueiredo e do Dalcides. E aqui também vai o boleto confeccionado pessoalmente para você. Através desse boleto, você faz a sua doação e torna-se de maneira fixa um benfeitor, um protagonista na obra da evangelização através da Rede Vida no programa Conta Comigo, ajudando com que o nosso programa continue sendo um canal da misericórdia de Deus a tanta gente a cada madrugada. Lembro também que nesse período que nós estamos vivendo, por causa das chuvas intensas do verão em várias cidades, pode ser que você não tenha recebido sua carta pelos correios. Você que já é benfeitor, atenção, você que já é benfeitor e que por acaso não recebeu sua carta mensal pelos correios, eu faço a você um pedido. Entre em contato, quem já é benfeitor, entre em contato com a central no 0800 545 5900 e nos avise, nos comunique. Olha, não recebi ainda a minha cartinha mensal e a nossa equipe vai te ajudar, tá bom? Então, todos os benfeitores que não receberam carta mensal, comuniquem à central e nós estamos aqui para te ajudar. E claro, quem não é benfeitor, ligue também para a central para poder fazer o seu cadastro e se tornar um colaborador da Rede Vida. Claro que você também pode ajudar fazendo uso do QR Code que aparece agora na sua tela, fazendo a leitura dele com o app do seu banco, na câmera do seu celular, aparece a sigla do Embrac, você digita o valor que você quer contribuir e pronto, está feito. De maneira simples, rápida, prática e segura, você pode ajudar o nosso programa. Deus abençoe e proteja cada um que com generosidade colaborar conosco. E por falar na bênção e na proteção de Deus, eu quero rezar por alguns dos nossos telespectadores que mandaram para nós os seus pedidos de oração. Especialmente os nomes de Aldaleia Souza Chaves, de Niterói, Rio de Janeiro, Elcio Anderson, de Sarandi, no Paraná, João Batista Júnior, de Osasco, Marcos Alexandre Nascimento, do Rio de Janeiro, Samanta Nazaré, de São Gonçalo, também no Rio de Janeiro, e a Josiane Quintana, de Butiá, no Rio Grande do Sul. Todos estes nomes, junto com o seu nome, sua prece, seu propósito quaresmal, tudo isso eu quero trazer aqui para os pés de Nossa Senhora de Guadalupe, a nossa doce mãe que nos acompanha nos nossos propósitos quaresmais, ela que é chamada também de Mãe de Misericórdia, ela nos ajude e nos aponte sempre o caminho do coração do seu Filho, que não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e tenha vida. Lembre-se das aparições de Nossa Senhora, Lourdes, La Salete, Fátima. As últimas grandes aparições, todas elas têm um chamado: conversão, oração, penitência, mudança de vida, sacrifício. Nossa Senhora vem como mãe nos conduzindo de volta ao coração do Filho. Peçamos nesse itinerário quaresmal que Nossa Senhora nos ajude a não desanimarmos na luta pela nossa própria conversão. E em meio ao exílio, ao deserto dessa vida, a Virgem Santa nos dê a perseverança e a fortaleza em meio às tentações. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Nada me entristeça, nada me preocupe, se estou no teu olhar, doce Mãe de Guadalupe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave, ave mensageira, vinda do céu, tu ensinas o caminho e a verdade que liberta, ao teu coração trazemos. E chega ao fim o Conta Comigo de hoje, esse programa especial quaresmal falando sobre a necessidade da nossa conversão. Peçamos a Nossa Senhora de Guadalupe que a sua intercessão nos ajude a não desanimar de lutar por isso e que mais do que ficar pedindo sinais a Deus para poder crer, nós possamos estar abertos à conversão, porque é a conversão quem vai gerar os milagres e a intervenção do Senhor na nossa vida de fé e de amor. Contigo vou, Virgem pura, e em teu poder vou confiado, pois sendo por ti amparado, minha alma estará segura. Doce Mãe, não me deixes, teu olhar de mim não apartes, venha comigo a todas as partes e sozinho nunca me deixes. E já que me proteges tanto como verdadeira Mãe, faz com que me abençoe o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Muito obrigado pela sua companhia nessa madrugada, que você tenha um dia abençoadíssimo na presença de Deus e amanhã eu te espero aqui na Rede Vida, à 1h da manhã, logo após o Conta Comigo com o Dalcides. Um grande abraço, que Nossa Senhora de Guadalupe proteja todo o seu dia, Nossa Senhora te guarde de todo mal e interceda pela sua perseverança nesse itinerário de santidade, que é o tempo maravilhoso e santo da Quaresma. Obrigado pela companhia, fique com Deus, tudo de bom para você.